um debate no início dos conflitos falando sobre sanções. A surpresa foi apenas a velocidade e não a aplicação de sanções, ou seja, eu já esperava. Essa questão das sanções, eu acho que não deu certo. Essa questão das sanções, ela acabou, de alguma forma, redesenhando as alianças. Ontem, inclusive, interessante o Bruno colocar isso, ontem, inclusive, eu estava lendo um relatório paquistanês, de uma mídia digital paquistanesa, dizendo que o Paquistão está se aproximando como nunca da aquisição de metais raros, de fertilizantes e de produtos derivados de petróleo da Rússia. O Paquistão. A gente sabe da importância recente da relação da Rússia com a Turquia e da dependência, inclusive, em relação à questão geográfica, do Bósforo, dos caminhos, do Mar Negro. A gente sabe de tudo isso. A gente sabe, inclusive, dos óbices aí que acontecem entre Turquia, principalmente a Suécia, nessa coisa aí de procrastinar a adesão de Suécia e Finlândia à OTAN. A Índia, que está do outro lado em relação ao Paquistão, se tornou um grande comprador de produtos energéticos, de metais e de commodities russos que eram exportados outrora para a Europa. A China nem se fala. Então, quando a gente pensa em sanção, Bruno, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: a sanção redesenhou o comércio global de maneira a gerar, entre ônus e bônus, de maneira a gerar uma nova cadeia de suprimento mundial, onde você tem a dependência do recurso energético da Europa em relação, basicamente, ao gás liquefeito dos Estados Unidos. A gente sabe que há toda uma infraestrutura sendo montada e aumentada nesse sentido. Os custos são um pouco maiores. Você tem um delay em função do tempo de transporte, da infraestrutura de transporte. Você teve que montar uma série de armazéns, inclusive em portos alemães. Muitas obras nesse sentido estão acontecendo. A Rússia ficou com a Europa fechada e foi buscar uma influência maior dentro da Eurásia. A Aliança Ocidental, é bom que vocês saibam, porque muito pouca gente comenta isso, buscou e busca até hoje minar essa possibilidade. Porque os Estados Unidos continuam conversando com os chineses, continuam conversando com a Índia, com o Paquistão e com a Turquia, entre outros, para tentar oferecer algum tipo de condição que os faça se distanciar dos russos. Até aqui não tem tido êxito. Não tem tido êxito. Olha, gente, essa é uma análise adulta. Esta é uma análise madura. Se você torce para um lado ou para outro, você pode não gostar do que eu estou colocando aqui. Mas essa é uma análise, sem falsa modéstia, é uma análise que se prende aos fatos. Mudou o comércio, o eixo do comércio global. Você tem aí a Rússia com a Europa fechada, ela sai para o mundo pela Turquia. A parte europeia da Rússia sai para o mundo pela Turquia. A parte asiática sai para o mundo pela China, se a gente tivesse que resumir de alguma forma. Mas o papel da Índia e provavelmente no futuro do Paquistão é muito importante. Claro, né? O José está colocando aqui a questão do Irã, né? Da antiga Pérsia, né? Árabes, persas são uma civilização, um povo, árabes são outra civilização. Mas você tem aí também a importância do Irã. Só que ontem eu estava fazendo uma análise, conversando com um amigo, eu liguei para um amigo. Nós ficamos aí cerca de 20 minutos no telefone, eu estava explicando para ele que nem todo o interesse do Irã é interesse da Rússia, viu, gente? Eu vou contar uma para vocês aqui, que também vocês não ouviram em lugar nenhum. Não ouviram em lugar nenhum. O Turcomenistão cortou o suprimento de gás para o Irã. O Turcomenistão tinha um projeto de transportar gás pelo Cáspio em direção ao Azerbaijão, para que o Azerbaijão transportasse, por intermédio do gasoduto que passa pela Geórgia e vai em direção à Turquia, esse gás em direção à Europa. O Irã disse, não vai passar pelo Cáspio, porque precisa da aprovação dos 5 países ali. O que o Turcomenistão fez? Cortou o gás para o Irã. E o que o Irã fez como represália? Cortou o gás para a Turquia. Tá? Irã e Rússia têm muitos pontos de interesse em comum, mas a questão da Turquia e dos seus interesses na Síria, dos seus interesses na República de Artsakh, dos seus interesses na Geórgia, dos seus interesses na própria Armênia, dos seus interesses no Azerbaijão, é absolutamente oposta. O Irã está de um lado, a Turquia está do outro. E hoje a relação da Rússia com a Turquia é uma relação em que a dependência mútua, recíproca, de alguma forma, cresce. E o Erdogan, ele tem uma chave, porque a porta da Europa está fechada. Então a saída da Rússia europeia para o mundo é pela Turquia. Outra coisa. A Lukoil e a Gazprom
elas estão vendendo gás e petróleo para o Azerbaijão. O Azerbaijão, por sua vez, está exportando, principalmente do campo de Shah Deniz, grandes volumes para a Europa, principalmente para a Europa Oriental, mas também para a Itália, também para a Espanha, onde a Socar tem uma presença muito forte. Comenta-se, a boca pequena, que os volumes que a Gazprom e a Lukoil exportam para o Azerbaijão é maior do que a demanda interna do Azerbaijão. O Azerbaijão não adere à sanção, então ele está liberado, ele compra da Rússia e tudo que ele produz ele exporta para a Europa. Até aí, savá, né? Tudo bem, vamos entender que ele importa da Rússia para exportar tudo que pode para a Europa, que dessa forma ele não estaria burlando sanções, nem por parte da comunidade europeia, nem por parte da sua decisão ali de fazer negócio com a Rússia a partir de um pacto criado dia 22 de fevereiro do ano passado, 2 dias antes do conflito ser iniciado. Comenta-se a boca pequena que a Gazprom e a Lukoil poderiam estar exportando mais do que a necessidade da demanda interna do Azerbaijão. E aí vocês tiram as conclusões de vocês de quem a Europa estaria comprando gás. Tá? Só que isso tudo, se for verdade, não passa sem o beneplácito do seu Erdogan, sem o beneplácito da Turquia. Tá? E aí você tem uma profunda oposição do Irã e da Turquia. O Erdogan, quando esteve em Baku, por ocasião do final do conflito na Nagorno-Karabakh, ele falou, ele declamou, né, a respeito de Tabriz, que é uma cidade que você vai ter, historicamente, uma disputa entre o Império Turco e o Império Persa violentíssima. Tá? Então, o embaixador de Israel no Azerbaijão vive provocando o Irã em relação à questão de Tabriz. Tá certo? Há uma situação aqui que os russos e os iranianos não se entendem sobre essa questão da Turquia. Não se entendem sobre essa questão da Turquia. Agora, a aproximação entre a Rússia e o Irã é fundamental para a indústria bélica dos dois países, para a indústria farmacêutica dos dois países. Vocês não têm ideia de quanto o Irã tem potencial nessa área. O Irã é aliado extremamente próximo da Índia, porque há um projeto dentro do Belt and Road, que seria um dos caminhos principais sul-norte, norte-sul, que passa tanto pelos portos indianos, como pelo porto iraniano de Bandar Abbas, passando por ferrovia ou rodovia, subindo em direção ao norte do Irã, passando pelo território da República da Armênia, passando pela República da Geórgia, fazendo uma inflexão ali à esquerda pelo Mar Negro em direção à Bulgária. Em direção à Bulgária. Tá certo? Então a Índia e o Irã, inclusive vocês não têm ideia inteira quanto ônibus da Índia, quanto carro da Índia não tem. A Índia e o Irã são aliados muito próximos, estratégicos. E o Irã é aliado da Índia e é aliado da China, que tem pendências territoriais com a Índia. Porque a hora que a Índia e a China chegarem a um denominador em relação a essa fronteira, tudo isso foi semeado pelo Império Britânico, naturalmente, mas a hora que eles chegam a um acordo sobre essa situação, é uma fronteira onde a arma está limitada, mas eles se pegam a paulada e a pedrada, vira e mexe, tem morte lá. Tá? Então, gente, eu quero dizer para vocês, vamos compartilhar, vamos dar o like, vamos prestigiar nosso trabalho, porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente se dedica séria e profundamente para trazer todo esse cabedal para vocês. Diana, não é. Excelente comentário, excelente pergunta. O Irã não é aliado do Paquistão. O Paquistão é o eixo do mundo sunita e o Irã é o eixo do mundo xiita. Claro que a gente sabe que o Irã e a Arábia Saudita tem negociações, tem conversa, parece que o próprio Soleimani, o professor Legendre, esteve aqui e confirmou essa tese, não é? O professor Legendre falou que o Soleimani estaria levando no bolso, quando foi assassinado em Bagdá, no governo Trump, uma proposta ou uma resposta do governo iraniano ao governo saudita, mediada por Bagdá. Tá? Mas o Irã e o Paquistão, a priori, não fazem parte do mesmo eixo. O Paquistão faz parte do eixo Paquistão, Azerbaijão, Turquia. O Irã, juntamente com a Índia, está muito mais próximo da Armênia. Tá? Também pelas rotas comerciais, pela questão da união e do panturquismo que assombra esses países, e assombra a Índia também, porque você tem Xinjiang, não adianta